Capítulo 7. O incômodo me invadiu enquanto eu me esgueirava adiante. Havia tapeçarias em brocado dourado penduradas nas paredes, ondulando suavemente, agitadas por algum tipo de brisa. Olhei para cima, avistando as hélices dos ventiladores de teto em movimento. Engoli em seco, avançando. Vários aposentos estavam vazios, cheios apenas de sombras, mas elas... Semicerrei os olhos. Pareciam úmidas, molhadas. Um rico aroma de ferro permeava o ar. Havia sons ali também, vindos de espaços à luz de velas com arcos encobertos. Ruídos famintos e ávidos. Apertei ainda mais os dedos em volta do punho da espada quando passei pela estátua de mármore de um homem com um escudo em uma das mãos e na outra uma criança pequena contra o peito. Nenhum dos dois tinha cabeça. Não pare, disse a mim mesma, simplesmente não pare. Devia ter uma escada em algum lugar. Um grito carregado de pânico e dor, não de prazer, explodiu de dentro de um dos aposentos ocultos. Parei virando para a direita. Um urro soou, mais fraco e mais curto. Não pare. Senti um aperto no peito quando olhei para trás, para o lugar de onde eu tinha vindo. Não fazia ideia de onde estavam os guardas, mas os sons, a mordida ávida. Droga. Alguns dias eu me odiava. Avancei em direção à cortina preta transparente. Era um deles. Empurrei o tecido para o lado, examinando o ambiente mal iluminado. Não havia sofás nem cadeiras, apenas cornijas cheias de velas acesas e parcialmente derretidas e um colchão sobre o piso, com manchas cor de ferrugem. E não estava vazio. Uma mulher de cabelo escuro estava em cima de um homem, o rosto enterrado em sua garganta. Ela usava um vestido, um robe branco largo, mas era possível ver seu corpo se contorcendo através do tecido. Sob ela, o homem estava meio vestido, a pele quase tão branca quanto as vestes rasgadas. Seu olhar frenético e inquieto colidiu com o meu. Seus lábios se abriram sobre os dentes cerrados e então se moveram, formando uma palavra que não ouvi, mas senti até os ossos. Socorro! Um tipo diferente de instinto me dominou enquanto eu avançava. A mulher gemeu profundamente quando o homem sob ela estremeceu. Os olhos dele tão apertados que a pele ficou enrugada nos cantos. A mulher parecia tão envolvida com o que eu imaginei ser a sua refeição que estava completamente alheia a mim. Alcançando o lado do colchão, agarrei um punhado de cabelo e puxei com todas as minhas forças. Tive um vislumbre das perfurações no pescoço do homem enquanto empurrava a mulher para o lado. Ele se virou para mim, os lábios se abrindo para revelar 2 caninos ensanguentados, menores do que eu vi em deuses e primordiais, mas ainda assim afiados. Ela rosnou para mim, e mais uma vez me lembrei de Andréia. Mas aquela mulher não tinha 2 presas na fileira inferior de dentes, e nem parecia, bem, tão morta quanto Andréia. Meu olhar voou até o dela. Pelos deuses, aqueles olhos eram pretos como breu, tão escuros que eu não conseguia discernir as pupilas. Nem eram como os de um deus ou de um mortal. Ela se moveu depressa, agachando-se, os joelhos projetados nas laterais do vestido. Tive a sensação desagradável de que ambos eram escolhidos, mas a mulher parecia como mencionado por Gema, um escolhido que desapareceu e voltou com fome, porque a vadia parecia estar faminta. Ela inclinou a cabeça para o lado enquanto farejava o ar. Você cheira... Franziu o senho diante da voz rouca e gutural. Você cheira espectro e Deus, ronronou ela, movendo-se com graça fluida, muito similar a uma víbora. Ela gemeu, os cílios grossos como um leque sobre as bochechas. E algo mais forte. Obrigada? Murmurei, mantendo o olho nela enquanto me aproximava do homem. Ele não estava se mexendo. Acho. Um suave ruído sibilante escapou da mulher antes que ela colocasse as mãos na cintura do vestido. Estou com muita fome. Aham. Mantendo a espada nivelada, eu me abaixei e toquei o pescoço do homem, sentindo a pulsação. Encontrei. Fraca, mas estava lá. A mulher inclinou o corpo em minha direção, enquanto passava as palmas das mãos pelo peito. Você cheira... Você já disse isso. Como a vida, sussurrou ela, levantando os cílios. Olhos escuros como o breu, ligeiramente iluminado por dentro, focaram em mim. A mulher saltou sobre mim, um salto perfeito, como um grande felino. Ela foi rápida, mais rápida do que eu esperava, e se chocou contra mim. O impacto fez a espada cair. Cambaleei para trás, tropeçando sobre as pernas do homem. Caí, as mãos nos ombros da mulher. Bater no chão de pedra foi brutal, mas as presas estalando a centímetros do meu rosto pareciam muito mais violentas. Merda! Ofeguei ao segurá-la, os braços trêmulos conforme ela agarrava meu pulso. Me deixe provar só um pouco, pediu ela, os joelhos pressionando os meus quadris. Só um pouco, uma provinha e só, por favor. Ela gemeu, seus quadris rebolando e me esfregando.
Por favor. Que porra é essa? Exclamei. Ela era quase tão forte quanto um deus. Saia de cima de mim! Eu preciso disso, eu preciso de mais. Choramingou, a voz engrossando. Eu preciso. Com toda a força, empurrei-a para o lado. Não fiquei deitada de costas, ciente da rapidez dela. Eu me levantei e procurei a espada. A mulher voou em minha direção, os movimentos frenéticos e destreinados, cheias de braços e presas. Ela estava mordendo o ar? Eu empurrei para trás. Se ela fosse uma escolhida, eu não queria machucá-la. Talvez o que quer que tivesse sido feito a ela pudesse ser desfeito. Eu não sabia. Você precisa se acalmar. Sem dar ouvidos, ela se lançou mais uma vez sobre mim. Mergulhei sob seus braços, colocando-me por trás dela. Com um giro de cintura, chutei, plantando meu pé em suas costas. Ela se inclinou para a frente, caindo de joelhos. Eu me virei, avistando a espada de pedra das sombras no colchão. Agarrando-a, girei. Ela se chocou contra mim a toda velocidade. Tropecei conforme meus braços dobravam. A mulher estremeceu, a cabeça e as pernas caíram para a frente, as costas curvadas. Olhei para baixo e vi o punho da espada cravado no manto branco em sua cintura. Ergui o olhar ao mesmo tempo que ela. Seus lábios se abriram em um suspiro suave. Nossos olhos se encontraram e o tempo pareceu desacelerar enquanto rachaduras minúsculas riscavam suas bochechas. Elas se espraiavam como fissuras na parede, cortando seu rosto e descendo pelo pescoço. O peso da mulher contra a espada desapareceu, como se ela fosse oca. Então sua pele descascou, virando pó ao tingir o ar. Fiquei de boca aberta enquanto ela implodia, partindo-se e estilhaçando-se até que a espada em minhas mãos perfurasse nada além do tecido. Que porra é essa? Repeti, paralisada por um momento antes de desvencilhar a lama das vestes e procurar algum sinal da mulher. Um osso, qualquer coisa. Não havia coisa alguma. Engoli em seco, dando um passo para trás. Bati na beirada do colchão e me virei, encarando o homem. Ele parecia mais pálido que antes. Os olhos estavam abertos, mas vidrados e estáticos. Após dar uma olhada na pilha de vestes vazias, ajoelhei, tocando seu pescoço. Droga. Senti o aperto no peito. Não havia pulsação. Comecei a afastar a mão quando o movimento chamou minha atenção. Seus dedos se contraíram, em seguida, o braço. Soltei um suspiro trêmulo. Pressionei com mais firmeza seu pescoço em busca de uma pulsação, ainda sem encontrar nenhuma. Merda. Olhei em seu braço, estava imóvel. Tudo bem, eu deveria estar vendo coisas. Olhei para tudo o que restava da mulher, nada além de uma pilha de roupas. Ela não tinha sido o que Aio certa vez havia chamado de Demis, o que acontecia quando um mortal que não era um terceiro filho ou filha ascendia. Um forte tropeu de passos ecoou do lado de fora do corredor, voltando em minha direção para a cortina transparente. Várias silhuetas passaram apressadas. Uma parou. Um homem com cabelo claro, que caía por suas costas, ergueu a cabeça. Ele se virou para a cortina do quarto onde eu estava. Passando por cima do escolhido, levantei a espada. Eu a encontrei, falou uma voz rouca e desconhecida. Merda, merda. Outro apareceu do lado de fora, a armadura dourada, opaca sobre a iluminação fraca. O homem de cabelo comprido abriu a cortina um segundo depois, entrando. Atravessei o cômodo como um raio. O homem inclinou a cabeça sem fazer movimento algum para se proteger. Ótimo. Encostei a ponta da lâmina em seu pescoço. Mexa-se, ordenei. Embora as sombras obscurecessem suas feições, eu podia jurar que ele estava sorrindo ao levantar as mãos. Estou me mexendo, respondeu ele. Vossa Alteza. Ouvir o título foi chocante. De algum modo, em meio a tudo aquilo, eu havia me esquecido de que uma consorte tinha status semelhante ao de um primordial. Para trás, acrescentei, sem ter tempo para me perguntar se aquele era um deus ou um espectro. Afaste-se. Ele obedeceu, saindo do aposento e entrando no corredor. Até que distância você gostaria que eu me recuasse? Com a lâmina ainda em seu pescoço, disparei atrás dele. O homem era absurdamente alto. Vários centímetros mais alto que eu, mas agarrei seu braço enquanto forçava em direção ao guarda. Quero que vocês dois ouçam com atenção, porque eu não vou repetir. Avisei, pressionando a ponta da lâmina em seu pescoço. Se algum de vocês fizer um movimento que eu não aprove, vou cortar a cabeça dele. E sou rápida. Vocês não serão capazes de me impedir. Você é rápida quanto? Perguntou muito casualmente para alguém que tinha uma lâmina no pescoço. Imagino que bem rápida para ter chegado tão longe. Meu coração deu um salto no peito, acelerando. A pele dele estava quente, quase febril, e parecia cheia de cicatrizes ou sulcos. O homem virou a cabeça para o lado. Várias ondas louras caíram para trás, revelando sua bochecha. Mas é forte mesmo? Continuou ele e ergueu o olhar. Porque vai ter que ser realmente forte, Vossa Alteza.
Meu estômago embrulhou quando vi as protuberâncias ao longo de sua mandíbula e bochecha. Elas formavam um padrão de escamas. Então, vi um olho vermelho rubi. Um dragontino. Minha lâmina estava apontada para o pescoço de um dragontino. 2 pensamentos me ocorreram ao mesmo tempo. Aquele dragontino havia desejado um vínculo com Collis? E uma lâmina de pedra da sombra seria capaz de matar um dragontino? Eu estava prestes a descobrir, então realmente torcia para que ele estivesse feliz em servir a Collis e não que fizesse por falta de opção. Não faça isso, alertou o guarda. Encolhi o braço para trás. O dragontino se virou, agarrado ao meu pulso e o torcendo. A dor disparou por meu braço, mas segurei a espada. Era minha única arma, minha única... Ele aumentou a pressão em meu pulso, cravando os dedos nos tendões. Ofeguei quando minha mão se abriu. A espada ressoou no chão, quando eu o chutei, acertando o pé de seu peito. O dragontino nem se mexeu. Isso não foi muito amigável, disse ele com um sorriso irônico. Mas, se a faz sentir bem, por favor, fique à vontade, continue. Vá se foder! Cospi, afastando o corpo. Golpeei com o outro braço, acertando no queixo quando o baque veio de algum lugar atrás de mim. Eu não fazia ideia do que era e não tinha tempo para descobrir. Ui, grunhiu ele, com uma risada carregada. O soco provavelmente doeu mais em mim do que nele. Isso foi fofo. Fofo? Fofo? A fúria rompeu de dentro de mim, misturando-se ao pânico crescente e atiçando as brasas. Aquela era a minha única chance. Se eu não conseguisse fugir agora, com certeza jamais o faria. Eu tinha que fugir. Precisava. Minha nuca formigou enquanto as brasas da essência primordial zumbiam. Elas vibravam no fundo do peito, lembrando-me de que a espada não havia sido minha única arma. Eu tinha as brasas, e elas eram minhas. No fundo do meu ser, um poder ancestral se agitou e se expandiu, brilhante e quente. O éter atingiu minhas veias, me inundando. O dragontino inclinou a cabeça, as narinas dilatadas. O choque fez com que seus olhos se arregalassem, e seu aperto em meu punho perdia a força. Éter se liberou e eu não tentei puxá-lo de volta. Empunhei aquele poder, meu poder. Eu o invoquei. Estendendo os 2 braços, faíscas prateadas irromperam de meus dedos, e espalmei as mãos no peito do dragontino. Seus pés saíram do chão, e ele voltou para trás, batendo na parede do outro lado do corredor com força suficiente para quebrar a pedra. Então caiu de lado, inconsciente. Deixei escapar uma risada estrangulada. Puta merda, eu tinha acabado de nocautear um dragontino. Mas não havia tempo para ficar impressionada com minha incrível força. Gritei em direção ao guarda de cabelo castanho. O éter pulsava atrás de suas pupilas. Merda! Ergui a mão. O poder irrompeu da palma e algo aconteceu. A essência primordial, crepitante e desprendida, se materializou em minha mão, esticando-se e se alongando, formando um raio. Arregalei os olhos. Bons destinos, murmurou o guarda com a voz rouca, tropeçando para trás. Um grunhido baixo e estrondoso soou, e virei a cabeça para o lado. O dragontino se levantava do chão, a pele se espessando em escamas, escurecendo para um tom carmesim. Sua mandíbula se abriu, e os olhos cor rubi cintilaram com um tom de safira brilhante e luzido enquanto a fumaça saía de suas narinas. Reagi graças a um antigo instinto, nascido do poder primordial, que eu empunhava. Joguei o braço para trás enquanto me preparava para lançar o raio. O que parecia ser um gemido do vento ecoou dentro do cômodo no qual eu tinha saído. Um uivo baixo que se transformou em um grito estridente e fez a minha pele arrepiar. Olhei por cima do ombro. Algo atravessou o véu transparente e se chocou contra mim. Com minha concentração desviada, o raio desmoronou como uma inofensiva chuva de faíscas quando caí para trás. Agarrei pelos ombros o que havia me atingido e bati com força no chão. Perdi o fôlego enquanto a coisa se rebelava, gritando e batendo os dentes. Mas aquilo não era uma coisa. Mesmo em minha confusão, eu sabia que era o homem que até então estava morto. E ele ainda parecia morto. Sua pele tinha adquirido um medonho tom cinzento, e sombras escuras floresceram sobre seus olhos, que agora ardiam, incandescentes. Lábios azul acinzentados e pálidos se abriram, revelando 4 longos caninos que não estavam lá antes. 2 na arcada superior, 2 na inferior, assim como as presas que apareceram na costureira Andréia. Que porra é essa? Exclamei, empurrando-o. Eu me arrastei para longe, meu coração martelando quando ele caiu. O corpo dele se contraiu, os braços balançando incontrolavelmente, a cabeça chicoteando em minha direção. O som que ele emitiu parecia gritos de uma centena de almas condenadas ao abismo, e um arrepio percorreu minha coluna. Ele se levantou e veio direto para mim, como se ninguém mais estivesse por perto. Levantei com dificuldade e me preparei. Uma espada de pedra das sombras golpeou, atingindo-o no pescoço. Seu grito terminou abruptamente quando a espada o atravessou, cortando sua cabeça.
Atordoada, observei o corpo desmoronar, incapaz de entender como o escolhido tinha passado do que eu vira antes para aquilo. Maldito voraz, murmurou o guarda, e meu olhar se voltou para ele. Uma mecha de cabelo castanho caiu sobre sua testa enquanto ele cutucava a cabeça caída com o pé. Abominações! Eu estava certa. Andréia, e aquele escolhido, havia se tornado uma voraz, e a mulher que o tinha mordido era outra coisa. Vossa Alteza? Soou um sussurro rouco a minhas costas. Meus ombros enrijeceram. Como eu tinha me esquecido do Dragontino, do meu plano de fuga? O voraz e o que quer que aquela mulher fosse caíra no esquecimento. Procurei as brasas e as encontrei. Elas latejaram para a vida. Um pouco mais fracas do que antes, mas ainda ali. Dei um passo à frente e girei, chamando a essência. O calor invadiu as minhas veias enquanto os meus olhos se fixaram naquele que oscilavam entre carmesim e safira. Alguém pousou a mão em minha nuca, dedos quentes cravados na lateral do meu pescoço. Tentei levantar os braços e me afastar daquela pressão repentina, mas meus músculos ficaram rígidos e um redemoinho vertiginoso da escuridão se ergueu, me arremessando sem piedade para a vastidão do nada. Sonhei com meu lago, as águas frias e escuras deslizando sobre a minha pele, enquanto eu nadava sob as estrelas brilhantes. Aquele sonho não me surpreendeu. O lugar era fonte de boas lembranças e fiquei aliviada por minha mente ter descido e me levar até ali, em vez de ir a algum lugar terrível. Mas eu não conseguia me lembrar com exatidão o que havia acontecido antes. Eu estava em algum lugar do Palácio Cor, não estava? Não tinha certeza. Tudo existia fora de meu alcance, velado pela bruma. E além do mais, aquilo... Eu sabia que nada de ruim poderia me atingir, assustar ou perturbar ali, porque eu não estava sozinha. Um lobo estava sentado na margem do meu lago, um mais prateado que branco, de guarda, e eu sabia que estava segura.